Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, juntos por aqui, quarta-feira mais iluminada, região sudeste, pelo menos neste momento, sem as chuvas que acabaram em algum momento se avolumando tanto na segunda quanto na terça. Este é o momento de respirar e agradecer, porque é importante que você tenha chuva, mas é sempre cuidadoso que a gente possa saber até que ponto ela também não vai causar inundações e transtornos para cidades grandes, como é o caso da cidade de São Paulo. Mas é muito interessante que a gente possa abrir esta quarta-feira com uma constatação. O Botafogo será o campeão brasileiro. Mas o Botafogo não vai ser o campeão brasileiro de 2024 porque o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Não. Seria muito injusto com o Botafogo e seria muito específico para um campeonato de 38 rodadas você pura e simplesmente demitir ou simplesmente acreditar que uma grande conquista ela seja aquinhoada por uma partida única, já que estamos falando de um campeonato de 38 jornadas, onde a primeira vale exatamente a mesma pontuação da 38ª. Então, o Botafogo será campeão brasileiro porque pratica o melhor futebol da América do Sul. O Botafogo, inclusive, pode alavancar não só o título brasileiro, como também o da Copa Libertadores da América numa partida única, onde é fato, partidas únicas podem ser meio que injustas. Partidas únicas, você tem detalhes que em algum momento podem ser grandes demais para serem esquecidos. Em alguns momentos, a partida única pode fazer com que o futebol, que por acaso também é o menos lógico entre todos os esportes, o futebol possa apresentar surpresas maiores. Mas sem grandes surpresas, o Botafogo é inclusive favorito para vencer, mesmo em partida única, a Copa Libertadores da América. E isso é fato. Ele tem favoritismo para Libertadores, mas tem, na minha opinião, um campeonato brasileiro alavancado. Lógico que matematicamente o Palmeiras tem muitas chances de poder obter esse título, mas eu não acredito em Papai Noel. Gosto muito da ideia, gosto muito do folclore, admiro que as crianças possam acreditar, mas no futebol e no meio profissional, quando você tem 6 pontos de vantagem e nesta reta final e muito decisiva, a probabilidade de que haja uma reviravolta, a probabilidade de que o Palmeiras consiga uma remontada contra o Botafogo neste Campeonato Brasileiro é uma probabilidade mínima e eu não gosto de contar com esta probabilidade para não declarar aquilo que há muito já tenho dito. O Botafogo pratica o melhor futebol na América do Sul. O Botafogo se estruturou, o Botafogo fez grandes contratações e o melhor, as contratações elas se encaixam, porque você tem lá o Real Madrid que faz contratações gigantescas e o Mbappé é uma delas. E neste momento a equipe não consegue se encaixar. O que é que acontece com Mbappé, Bellingham e Vinícius Júnior? Por que 2 derrotas tão importantes e consecutivas em competições gigantescas, como é o caso de jogar a La Liga contra a equipe do Barcelona e jogar a Champions contra a equipe do Milan? Como é que você toma tantos gols em 2 partidas consecutivas? Como é que você perde 2 partidas consecutivas jogando dentro do Santiago Bernabéu? E por que isso realmente tem uma relação com a equipe do Botafogo? Porque dadas as devidas proporções, principalmente as financeiras, você faz grandes contratações, mas elas precisam ter encaixe. E estas contratações feitas pelo John Textor e pela direção do Botafogo, elas tiveram um excelente encaixe. Então, quando você tem uma contratação como o Igor Jesus, um cara que vinha de fora, um cara que já tinha muitas temporadas fora do Brasil, que em algum momento foi contestado, mas aí ele vem para o time do Botafogo, bem fisicamente,
Forte porque fisicamente é um jogador muito forte e qualificado. Esta é uma qualidade que é dele e ele consegue entregar essa qualidade com talento, determinação e aplicação. Isso é o Igor Jesus. E na outra ponta você tem o Luiz Henrique, um jogador que também tem muita qualidade, muitas virtudes, foi contratado a peso de ouro sim, era um jogador que deveria fazer uma ponte apenas e tão somente dentro do Botafogo e rapidamente seguir para a equipe do Lyon lá da França, mas quis o destino e mais do que o destino, quis a boa performance do Botafogo nesta temporada, que ambos não só tivessem um lindo encaixe, mas permanecessem à frente desta equipe que tem Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada, Savarino, um grande goleiro como o John. Todas estas virtudes, elas estão colocadas a serviço do futebol do Botafogo, que não é campeão brasileiro desde 1995, que não tem uma trajetória tão virtuosa quanto esta desde os tempos em que o Túlio Maravilha era o centroavante da equipe do Botafogo. Então, veja quanto tempo, quanta estrada esse time teve que percorrer para poder chegar a esta altura da sua vida e mais do que da sua vida, de um campeonato brasileiro tão duro quanto este, para poder alavancar um título que, na minha opinião, está cada vez mais assegurado. Repito, é um título que vem não por conta da derrota do Palmeiras para o Corinthians. A derrota do Palmeiras para o Corinthians foi apenas um detalhe, uma das variáveis que garantiram, na minha opinião, este título brasileiro à equipe do Botafogo. O fundamental nessa história é entender que com trabalho, organização, investimento e, acima de tudo, boas escolhas, a sua chance de atingir este objetivo é muito maior. E o Botafogo, até aqui, apresentou todas estas virtudes. E o mais importante, um grande comandante. Um maestro que sabe exatamente como organizar estes músicos fantásticos de muitas virtudes, muitas qualidades, mas que precisam ter encaixe, que precisam ter modelo, que precisam entender o que é que tem que fazer em determinado momento mais para frente, em determinado momento menos propositor e mais reativo, e este é Arthur Jorge, também português como Abel Ferreira, mas mais educado do que o Abel Ferreira, principalmente nas suas entrevistas coletivas. Com a mesma aplicação, não sei, talvez mais aplicado, não sei quantas horas por dia o Abel Ferreira dedica ao seu trabalho dentro do Palmeiras. O que sei é que numa data FIFA importante para o Palmeiras, quando o Campeonato Brasileiro ainda estava indefinido, ele passou uma semana em Portugal descansando, enquanto, na minha opinião, um cara que tem 2,5 milhões de salários líquidos todos os meses deveria ter um pouco mais de preocupação em relação àquilo que ele deveria comandar e aproveitar nesta data FIFA, sem que ele tivesse o privilégio de poder passar uma semana em Portugal. Eu não estou aqui para cobrar absolutamente nada de ninguém. Eu estou aqui apenas e tão somente para lembrar que sem trabalho você não chega a lugar algum. E quando você tem competição acirrada, quando você não tem virtudes muito superiores às do seu adversário, você precisa ter mais entrega, mais aplicação. E me parece que esta entrega e esta aplicação começou a faltar na equipe do Palmeiras. E quando falta, desde o momento em que um treinador importante como Abel Ferreira decide aproveitar uma semana de folga de data FIFA para ficar em Portugal, me parece clara a ideia de que este merecimento já não é mais do Palmeiras. Então, eu estou muito a cavalheiro para dizer: o Botafogo será o campeão brasileiro por competência, talento e mérito.